que é o tempo histórico? Nesse vídeo nós vamos abordar mais um conceito da disciplina de História, que é o tempo histórico. Mas para a gente compreender melhor o que é o tempo histórico, é importante que a gente entenda também o que é o tempo natural e o que é o tempo cronológico. O que é o tempo natural? É o tempo que é característico da natureza física e biológica. Esse tempo ele é estudado pela geologia, pela astronomia e pela história natural, que nos dá um panorama geral daquilo que vem a ser a história do universo, do planeta Terra e das formas de vida que se desenvolveram nesse mesmo planeta. É o tempo natural. O que é o tempo cronológico? É o tempo do relógio, dos calendários. Esse é o tempo que é medido em frações exatas, como por exemplo, um dia sempre tem 24 horas, um ano sempre tem 12 meses e assim sucessivamente. Esse é o tempo cronológico. O que é o tempo histórico? É o tempo relacionado aos modos de vida, aos acontecimentos que vão caracterizar determinados períodos históricos em determinadas sociedades. É um tempo mais longo, como por exemplo, o surgimento e o declínio de grandes civilizações, o Egito Antigo, a Mesopotâmia, os hebreus, os medo-persas, os fenícios, o aparecimento da escrita, o descobrimento do continente americano, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o período da Guerra Fria, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Esses são exemplos de tempo histórico. Portanto, o tempo histórico ele não segue a regularidade do tempo cronológico que nós estudamos aqui anteriormente, que é o calendário e o relógio. O tempo histórico ele não acompanha a marcação do tempo feita nem pelo relógio, nem pelo calendário. O tempo histórico ele é incerto, ele é aleatório e sua contagem considera a sequência dos eventos de curta duração e de longa duração. Como, por exemplo, o período medieval é um tempo histórico que vai do século V ao século XV. E durante esse tempo histórico, nós vamos ter uma sociedade organizada com determinadas características, que vai organizar a sua sociedade de uma determinada forma, que vai produzir um modelo de economia, que é o feudalismo, que antecede o capitalismo, que vai ter uma organização cultural religiosa mediada pela Igreja Católica e assim sucessivamente. Ou seja, por que esse período do século V ao século XV é denominado de período histórico medieval? Porque ele apresenta certas características que perduram durante esse tempo e que só vão se modificar na transição do século XV para o século XVI, quando a gente vai sair do feudalismo para a Idade Moderna. Então isso é um tempo histórico, é um tempo que é marcado por características, por eventos, por mentalidades e não pelo calendário ou pelo relógio. O tempo também ele é uma criação cultural e, portanto, ele se manifesta de forma diferente entre as sociedades. Por exemplo, nós vamos ter os calendários monoteístas, por exemplo, o calendário da Igreja Católica, que se inicia com o nascimento de Cristo durante a Idade Antiga. Portanto, o calendário cristão ele é contado antes de Cristo e depois de Cristo. E o calendário judaico já tem outra delimitação temporal. Ele se inicia no ano 3761 com a criação de Adão, segundo a tradição judaica. Portanto, o calendário judaico inicia em 3761 a.C. com a criação de Adão. Já o calendário muçulmano, utilizado pela religião islâmica, se inicia com a fuga de Maomé de Meca para Medina em 622 d.C. Assim, os calendários monoteístas religiosos, eles têm como marco inicial um evento religioso. Mas nós temos também outros tipos de calendários que nós vamos chamar de tradicionais, como por exemplo os calendários dos ameríndios, que se organiza a partir de outros critérios, como por exemplo os ciclos da natureza, o dia e a noite, as fases da lua, o movimento das águas, o período de seca, o período de cheia, a posição das estrelas, dos astros e do sol e os ciclos da flora. Um outro elemento também importante que interfere na organização do tempo, O tempo também é influenciado pela tradição, pela mentalidade individual e coletiva e pelo ritmo das mudanças. A linha do tempo da história da humanidade. Aqui a gente pode ver um pouco desse calendário, que começa aqui com a pré-história, que começa há 2 milhões de anos, que vai delimitar a Idade da Pedra, 2 milhões de anos a 5 mil anos antes de Cristo, seguida pela Idade dos Metais, de 5 mil anos a 3 mil anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita. E aí nós vamos entrar na segunda fase, que é a Idade Antiga,
que vai de 3.000 anos antes de Cristo ao surgimento das primeiras grandes civilizações, o Egito, a Mesopotâmia, a China, os fenícios, a Índia, os hebreus, os persas, né? E aí no século V nós temos o início do feudalismo, que vai até o século XV, né? Passando aí pela Baixa Idade Média, Alta Idade Média, e aí chegamos na Idade Moderna, no século XVI, né? Com o surgimento do capitalismo mercantil, do absolutismo, das grandes navegações e do início dos processos de colonização, né? E por fim, em 1789, nós vamos ter um grande evento, que é a Revolução Francesa, que vai marcar o início da Idade Contemporânea, né? Que vai passar pela Revolução Industrial até os dias atuais. Revisando, nós estudamos o que é o tempo cronológico, que é o tempo do calendário e do relógio, o tempo natural, que é o tempo biológico, físico e químico, e o tempo histórico, que era o foco do nosso estudo aqui nesse vídeo, né? Que é o tempo dos acontecimentos, das mentalidades, das tradições. Estudamos também que o calendário pode ser o tradicional, utilizado pelos indígenas, que utilizam os ciclos da natureza, ou os calendários monoteístas religiosos, né? Que se utilizam das datas mais importantes dessas sociedades, a partir de critérios religiosos. E estudamos também a linha do tempo, né? Que começa na pré-história, depois vai para a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea.